Graças aos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o pentagrama, sobre a sua simbologia, as suas representações e, na verdade, o que nós podemos extrair dessa informação. É um conteúdo que eu vou passar hoje para vocês de conhecimento, mas, claro, também eu vou agregar algo aqui para a sua reflexão, para a sua edificação. Antes até mesmo de entrarmos no tema, quero fazer rapidamente dois avisos. Um é um agradecimento, agradecer a todos vocês pelo carinho que tem tido como missionário, agradecer pelas ofertas voluntárias que gradualmente vão chegando até essa trincheira. Peço, não esqueça do Daniel, nas suas orações, nas suas ofertas de amor, pela divulgação dos seminários, pela sua participação nos seminários. Isso para mim é uma grande honra, é um grande privilégio para mim, viu, querido? Ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida, para somar com você. E eu não tenho palavras para mensurar como é gratificante, como é prazeroso quando eu recebo um e-mail de vocês dizendo que foram edificados com esses vídeos, ou que cresceram e que estão aprendendo através dos nossos livros, especialmente agora nessa série nova, né, onde tem essa roupagem de ficção, mas existe bastante conteúdo, né, no Quilaim, no Nephilim e agora também no Icarim, que vai ser lançado no final desse ano, de 2015. Então eu quero agradecer por tudo isso, viu, pelo carinho de vocês, pelas pessoas que têm vindo no seminário, enfim, tem sido extremamente abençoado, né? Ontem no seminário, um irmão, que inclusive é uma ovelhinha minha, me deu de presente, a minha esposa gosta de canecas, nós temos uma coleção de canecas em casa. Então ele colocou aqui uma frase, que era uma frase que a minha avó dizia: escute sempre a palavra de um sábio, mas a escuta ainda melhor, né? Escuta mais as palavras de quem muito te ama. Então ele colocou aqui a frase na canequinha e do outro lado, ó que charmoso, né? Colocou aqui a foto minha, da minha esposa. Então essa caneca aqui vai ter um lugar especial em casa, dá até medo de usar, né? Então, obrigado, viu, pelo carinho. Quero aproveitar também o ensejo e com muita alegria divulgar para vocês que está nascendo a primeira célula do Ministério Guerreiros da Luz. Eu espero que seja uma de muitas, que vai estar sendo agora celebrada em Assis, liderada pelo Adriano Pitarello e a sua esposa. Que são pessoas capacitadas para isso, foram 4 anos acompanhando a gente, estudaram, têm mostrado resultado, mostrado os frutos, e a gente vai limitar também as células a grupos pequenos, de 8 a 12 pessoas, né? Não que eu esteja necessariamente me espelhando no G12, mas eu acredito que se você pautar em treinar pequenos grupos, esse grupo vai ser altamente produtivo. Então Jesus, ele falava para as multidões, né? Mas ele treinou 12. Então essa é a premissa que nós temos aprendido. Vamos fazer um treinamento, né? É mais do que um ensino, é um treinamento para forjar lideranças e nós expandimos essas células. Desde que, claro, sempre a gente mantenha a mesma vertente, os mesmos princípios que a gente tem ensinado. E o Adriano Pitarello é uma pessoa que está extremamente capacitada para isso, tem unção, tem capacitação do Espírito Santo, tem a nossa bênção e tem a anuência de Deus, que é o mais importante de tudo, né? Então está aí dado esses avisos. Quiser fazer parte dessa célula, você que mora na região de Assis, né, a gente vai colocar aqui embaixo o e-mail do Pitarello, você manda o e-mail para ele, manda uma cópia para mim também, né, mostrando a sua intenção em participar. Aí sim ele vai te responder e vai te dar o endereço, né, o local onde vai ser, tudo, e as reuniões serão celebradas aos domingos. O dia inaugural vai ser no dia 5 de julho, 5/7, né? Já vai começar com uma ceia e tudo mais, onde ele vai apresentar o escopo, né, daqueles ensinamentos que a gente tem procurado dividir com o povo de Deus. Então essa a questão, esses agradecimentos que eu tinha que fazer do início, essas considerações iniciais, e também aproveitar aqui o ensejo para falar que no próximo vídeo, fica antenado, se inscreva nesse canal, que aí você recebe o vídeo em primeira mão. Nós vamos falar sobre tradução da Bíblia. Tradução da Bíblia. Sabe que existe aí alguns rumores, você sabe disso, que existe uma grande editora americana, né? E essa grande editora, eu vou falar melhor no próximo vídeo isso, tá? Estou lançando aqui uma sementinha para você meditar, para você já ir se preparando para a semana que vem, você está assistindo esse vídeo e ser engrandecido com ele. Então tem uma grande editora americana. Essa editora, ela é responsável pela publicação da Bíblia Satânica, ela é responsável pela... Claro, não é a Bíblia Satânica verdadeira que usam
nos bastidores da alta magia, né? Lá eles usam o livro da Chave de Salomão, o livro dos Grimórios, né? A Bíblia é muito mais completa, mas é um verniz ali, é uma base doutrinária, inclusive as chaves ali de bruxaria não estão completas, né? Mas dá uma semente. Então, a Bíblia Satânica do LaVey, livros de bruxaria, livros de pornografia, essa editora é muito poderosa, ela faz parte de um grande conglomerado que inclui inclusive a CNN, inclui a Fox, né? Então é um conglomerado muito poderoso, e essa grande editora comprou uma editora gospel, né? Que é uma editora bastante proeminente no Brasil. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo. E também é responsável pelos direitos, né, de propriedade de algumas traduções de versões da Bíblia. Aí fica a grande pergunta: qual Bíblia então, qual tradução, qual versão eu devo me aprofundar? O que eu tenho que conhecer? E uma vez assistindo uma entrevista com o padre, ele chegou a falar uma coisa, que a Bíblia foi escrita pelos católicos para os católicos, e que na verdade antes veio a igreja e depois veio a Bíblia, porque a igreja, a instituição, ela que escolheu os textos canônicos que iam formar a nossa Bíblia conhecida, né? E inclusive Lutero, que é o pai do protestantismo, ele foi contra, por exemplo, a inclusão do livro de Apocalipse. Ele considerava Apocalipse apócrifo. O livro de Hebreus já foi considerado apócrifo. Então, diante de tanta confusão, como nós precisamos ter conhecimento para trazer luz para essa questão, né? Só uma outra coisinha para você ir pensando. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, Paulo está citando dois personagens aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e tudo mais. Então, Paulo está fazendo uma citação de dois personagens que resistiram a Moisés. Só que esses personagens não estão narrados em lugar nenhum da Bíblia. Não estão, deveriam estar no Velho Testamento. Não parece um erro de continuidade, né? Só que Paulo, ele tirou essa informação de algum lugar. Paulo era um homem erudito, era um homem culto. De algum lugar ele extraiu essa informação. De que livro, de que pergaminho, de que fonte Paulo tirou? Será que o Velho Testamento está completo? Será que não está faltando algum livro? Será que quando montaram esses livros não ficou faltando? Será que tem alguma coisa que está incompleta? Ou será que Satanás conseguiu contaminar a palavra de Deus? Né? Aí todo mundo ouve falar da versão Almeida. Quem é Almeida? Quem ele foi, né? Então é importante a gente ter conhecimento, para que esse conhecimento dê discernimento e profundidade nos seus estudos da palavra de Deus, para que você possa reter aquilo que vai trazer edificação para a sua vida. É um tema polêmico, eu tenho certeza disso, é um tema que eu nunca vi ninguém falar, mas Deus tocou no meu coração de trazer esse conhecimento para vocês, em partilhar esse conhecimento, e há um propósito para isso. Eu simplesmente não vou apenas estar passando um conteúdo só para conhecimento. Não, esse conhecimento, há um propósito de eu passar esse conhecimento. Então, fiquem antenados aí, no próximo vídeo vamos falar sobre tradução da Bíblia. Eu não pensei ainda no título do vídeo, né? Mas eu estou pensando, então, no próximo final de semana, vamos falar alguma coisa aí sobre a tradução da Bíblia. E hoje vamos falar sobre pentagrama. Pentagrama, hoje, é um símbolo, você sabe, é um símbolo da alta magia, é um símbolo da bruxaria, aquela coisa clássica, né? Pentagrama invertido, bode no centro, né? 5 pontinhas ali, então a ponta para baixo, né? Essa ponta para baixo, você pegar o pentagrama e girar ele, né, para que ele fique com aquele como igual o homem vitruviano que Leonardo da Vinci produziu, desenhou, né, um homem de braços e pernas abertas no centro de um pentagrama, representando a cabeça e os seus membros, né? Então o ângulo que você gira é só 33 graus. Se fez um giro de apenas 33 graus, uma das pontas já está para baixo. Qual foi a data com quantos anos Jesus morreu? Com 33, né? Foi entregue à cruz. Tem algumas coisas aqui que estão herméticas nesse conceito. Pitágoras estabeleceu uma sociedade secreta que ele chamava de pitagóricos. E o símbolo, né, era o pentagrama. Então eles tinham um pentagrama na mão, que era uma identificação para que as pessoas reconhecessem eles como membros da seita, e eles pudessem então entrar, né, nessas reuniões secretas. Reuniões essas que não há nenhum registro escrito. Havia um acordo entre os pitagóricos, que faziam parte dessa seita dos pitagóricos,
que eles não poderiam registrar nada, era tudo oral. Então, mesmo depois da morte de Pitágoras, os seus discípulos continuaram passando esses ensinamentos oralmente, né? Não há registros escritos, existem pequenos fragmentos aí. Então tem alguma coisa, o que eles estudavam? Por que o pentagrama chamou tanto a atenção de Pitágoras, né? Para os judeus, o pentagrama também representa o Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamado de Torá, o livro da lei que Deus estabeleceu. Então, se por um lado ele foi estudado por cientistas, por outro lado ele é reverenciado pelos judeus, no sentido de ser o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, por outro lado ele também representava uma espécie de amuleto na Idade Média, que ele também tinha uma representação dos estigmas de Cristo. Já ouviu falar algo chamado os estigmatizados? São pessoas que aparecem feridas na pele dela, semelhante ao que Jesus teve, né? É uma outra coisa que a ciência tem se debruçado a estudar, e até o presente momento o que eles encontraram de fato mesmo é que ou a pessoa se automutilava ou a própria mente da pessoa acabava produzindo aquelas feridas. São algumas conjecturas científicas aí, quando você está tateando no âmbito espiritual, fica difícil a gente separar a linha, o que é natural, o que é espiritual, qual a causa real daquilo, se ela é natural, se ela é sobrenatural. Então, representava também na Idade Média, o pentagrama era um amuleto. Olha que coisa curiosa. Ele não era representado inicialmente como um símbolo mágico, era um amuleto. E esse amuleto trazia proteção contra os demônios, olha que contra os demônios, né? Porque representava inclusive os estigmas de Cristo, né? Ou seja, os 5 estigmas nas mãos, que na verdade não foi na mão, a gente já falou em outro vídeo, né? Foi aqui no pulso, né? Para poder sustentar o peso na crucificação. Então nos pulsos, nos pés, nos 2 pés e na cabeça, né? A ferimento pela coroa de espinhos. Então os 5 estigmas de Cristo, também havia essa representação. Representa também o controle, né, esotérico da natureza, os 4 elementos. A gente sabe que não são elementos, na verdade são compostos, né? Mas durante muito tempo acreditava que tudo derivava dos 4 elementos. Foi algo inclusive que os alquimistas se debruçaram em estudar, em tentar descobrir a pedra filosofal, o elixir da juventude, e graças aos alquimistas nasceu posteriormente a química, né? Filtrando toda a parte esotérica, toda a parte influências mágicas, né? E ficou a química ciência pura. Mas essa questão toda dos alquimistas é interessante, porque eles também nutriam esse aspecto do pentagrama como uma simbologia. Então representava os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, e acima deles o Espírito que sobrepuja todos os demais elementos, que controla todos os demais elementos. Então o pentagrama ele tem N simbolismos. Para o satanismo existe uma simbologia ainda maior, é a representação da seita satânica, né? Que tem aquele bode no centro. Então haviam 2 bodes citados no livro de Levítico, lembra dessa história? Um era sacrificado, outro era solto no deserto. Esse que era solto no deserto é aquele que está no centro do pentagrama, representando a liberdade. Olha só, você está solto, você está livre, faça o que você quiser, né? É tudo da lei. Não era isso que Crowley disse, que depois Raul Seixas replicou? Então isso vem do livro de Crowley, do Liber Oz, da Otto e de tantas outras seitas antigas ali, que muitas vezes Crowley influenciou bastante, mas não é pauta para esse vídeo, é menos importante para nós. Inclusive Crowley não usava muito, falava, embora usasse o pentagrama, ele também usava outra simbologia, que era o hexagrama, que eu já falei em outros vídeos também. O hexagrama supostamente foi descoberto por Salomão, quando ele se inclina a Astarote, ele recebeu um anel, diz uma lenda, ele recebeu um anel de poder vindo de um anjo, o anjo Gabriel, e esse anel era o símbolo do hexagrama, né? Que é um símbolo mágico que sobrepujava os demônios. Essa era a ideia central. Então esses demônios eram, claro, todos eles ligados a uma casta que está reportada aos 4 grandes príncipes do inferno. Lembra dessa outra questão? É uma outra simbologia do pentagrama que nós vamos concatenar aqui. Então, segundo a doutrina satânica, apenas relembrando, 12 príncipes no céu, né? Satanás faz a rebelião, ele se afasta, arrasta 4 grandes príncipes com ele, né? Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. 4 grandes príncipes, forma a sigla Baal. Então Baal não é o nome de um demônio, né? Mas é a sigla que remete aos 4 grandes príncipes do inferno. Então tem o seu presidente do inferno ali, o Satanás, o Lúcifer, né? Que também o tema também um símbolo da estrela.
Lúcifer, né, o portador de luz, né, fazendo uma referência ali à estrela alva, né, a estrela da alva, né, que caiu do céu. Então essa estrela da alva é muitas vezes ligada ali ao alvorecer, que na verdade é o planeta Vênus. Não é uma estrela, é um planeta. Mas observar a órbita de Vênus dá uma ilusão de ótica e parece que a órbita dele está ao contrário. Ele está no sentido anti-horário. Então mais uma simbologia ligada à estrela que no seu sentido anti-horário, horário ou anti-horário, pode canalizar forças do bem ou canalizar forças do mal. Quando é utilizado, né, o ritual do pentagrama invertido, o RPI, né, usando então o pentagrama com a ponta para baixo, estaria como que abrindo portais infernais para a evocação dessas entidades que iriam então atender às necessidades do mago. Então essa é a simbologia do pentagrama. Então esses 4 grandes príncipes do inferno, Belzebu, Astarotes, Modeu, Leviatã, esses 4, eles tinham cada um deles generais, né? 18 generais, eles se reportam a esses 4 grandes príncipes. Você vê que o número 9 vai estar muito presente aqui. E esses 18 generais, e cada um vai formar uma hierarquia de 72 entidades, 72 demônios, são muito importantes para a alta magia e que é citado nos livros de Salomão, supostamente, melhor dizendo, escritos por Salomão quando ele se inclinou a Astarote, né? A chave de Salomão, a clavícula maior, a clavícula menor. Então toda essa simbologia dessas coisas, vê que o hexagrama depois foi usado até mesmo para marcar o povo judeu e hoje é o símbolo da bandeira de Israel. Dá uma pesquisada na internet sobre o simbologia do hexagrama. Eu já falei em outros vídeos. É um símbolo mágico, é um símbolo pagão, Crowley usava. Então, muitos outros, existe essa simbologia na Pérsia, nos Sumérios, é antiquíssimo, isso é uma simbologia mágica, esotérica, mística, não tem nada a ver com o aspecto religioso, né? Então o demônio, ele começa a ensinar algumas coisas a homens, às entidades, com alguns propósitos. Por que ensinar essa simbologia? Por que mostrar essa simbologia para nós? Então, eu vou mostrar para vocês essa imagem do pentagrama, que é a imagem do pentagrama que nós temos ensinado, né? A representação do Baal, né? Do Belzebu, Astarotes, Modeu, Leviatã, cada um então controlando uma parte do globo. Quando todo o povo de Deus estava agrupado no único local, o que acontecia? Os demônios estavam ali. O cristianismo expande pela terra. É necessário então estabelecer espíritos territoriais. Sobre o Brasil, então, eu já falei em outros vídeos, estaria uma entidade que teria o nome de Leviatã. Leviatã está ligado às águas. Quem são os nossos deuses? Iemanjá, Iara, Aparecida, estão também ligados às águas. A gente vê mais uma vez uma camuflagem dessas entidades se adaptando à cultura local para espalhar em nosso meio doutrina de demônios, né? Os bichos são sagazes, são inteligentes, né? Então dá uma olhadinha aí como é que é esse pentagrama, né? E a simbologia real dele. Viu essa imagem? Agora eu vou pedir para você observar um pouco mais, com mais critério. Pentagrama, existem várias simbologias mágicas ao nosso redor. O pentagrama e a coruja são símbolos mágicos, sabia disso? A coruja ela tem aquele símbolo de inteligência, está ligado à sabedoria, mas eu quero também dizer que Satanás é um bicho sagaz. Paulo fala das astutas ciladas do diabo, fala das artimanhas de Satanás, do poder seu de persuasão, de controle, de domínio, de sedução. Então tudo isso pode ser representado também pela coruja. Por isso que no filme do Harry Potter, né, ele tinha uma coruja de estimação. Ela está ligada a uma simbologia das artes mágicas. Sei que muita gente associa o corvo, né? Ah, o corvo, o fênix, né? Mas na verdade a coruja é um símbolo mágico. Tanto é que na nota de dólar, na nota de $1, tem a pirâmide, que nós já falamos em outros vídeos, tem escrito em latim Novus Ordo Seclorio, tem uma simbologia que vai remeter ao hexagrama na pirâmide, que repete ao símbolo dos Illuminatis, e também tem uma coruja na nota de $1. Sabia que tem uma coruja na nota de $1? Você só consegue enxergar com uma lupa muito poderosa. Eu vou mostrar a imagem para você. Mas antes, então, vou mostrar várias imagens seguidas. Então, a coruja na nota de $1. E existe, da mesma maneira que quando você assiste o documentário Brasília Secreta, você pode encontrar isso aí no YouTube, acho que tem até no meu canal também, né? É um resumo do documentário Brasília Secreta, desenvolvido, né, por um arqueólogo e uma professora de história. Então,
você visto Brasília de cima, existem alguns pontos, algumas construções estratégicas que ligadas vão formar triângulos, vão formar alguns desenhos. Sabia que nos Estados Unidos a localização geográfica, onde está a Casa Branca, que é centro do poder americano, ela está exatamente na ponta de um pentagrama invertido? Sabia disso? Existem outras construções muito importantes ao redor da Casa Branca. Quando ligadas, vai formar um pentagrama. Essa imagem eu também vou mostrar para vocês. E existem outras construções que, vista de cima, formam exatamente o desenho de uma coruja, não por acaso. Por isso que o Parlamento Europeu, quando comparado à Torre de Babel, o projeto arquitetônico é muito parecido. Tem muita coisa por trás. Existem prédios que você olha, parece uma coruja, porque é sede administrativa de muitos governos ligados aos Illuminati. Então a gente tem muita coisa ao nosso redor. Vou mostrar mais umas imagens para vocês irem digerindo aí e entendendo os propósitos disso. Reparar nessas imagens? Então eu estou apresentando isso como uma evidência palpável, concreta, para dizer que essa simbologia mágica, mística, ela é adotada por governos, uma vez que as principais lideranças globais, elas têm ligações diretas com grupos de alta magia. Nós já falamos isso em outros vídeos e acho que isso não deve ser novidade para você. Então tudo isso está formando plataformas, né? Plataformas, e está cumprindo profecias bíblicas. Olha o que a palavra de Deus diz. Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem os perturbeis nem os perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por nós, se o dia de Cristo estivesse perto. Então está dizendo aqui para você não ficar preocupado, né? Você esteja pronto para a volta de Cristo, mas isso não deve ser uma preocupação, deve simplesmente estar pronto. Viva cada dia que Deus te dá, né? Viva cada dia e agradeça por cada dia de vida. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, e só se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então antes do Cristo vir, o anticristo se manifesta. Olha o que a palavra está dizendo. E o anticristo vai sentar no templo querendo ser Deus. Então ele vai articular a paz, né? Especialmente na região de conflito, Israel, e articula a paz. O templo vai ser reconstruído, o verdadeiro templo, e aí o anticristo se apresenta. Então a construção, ou melhor dizendo, a reconstrução do templo, ela não está ligada a um processo de restauração, mas é um dos sinais que apontam o final dos tempos. O templo vai ser reconstruído para ser palco do anticristo e não de Cristo, entendeu? Então quando eu vejo pessoas construindo réplicas do templo de Salomão, é um pouco estranho, porque o propósito da construção vai servir ao anticristo. É necessário que venha a apostasia antes de vir o Cristo. É o que a Bíblia está dizendo, né? Não vos lembreis que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, porque há um que agora resiste e até que do meio seja tirado. Então o mistério da injustiça significa aquele que é contra a justiça. Isso já existia desde a época de Jesus e continua ecoando até os nossos dias, né? Aí um pouquinho mais baixo, no verso 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, vão te enganar, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira,
creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, né? Então aqui está deixando claro uma questão. Antes que venha o Cristo, vem o anticristo, e ele vai operar de tal maneira que as pessoas vão acreditar na mentira. É a operação do erro, né? E essa operação do erro já está em vigor, né? E hoje, mais do que nunca, estamos cercados desses ícones. Quer ver alguns exemplos disso? Hoje tem bandas de louvor que, lamentavelmente, tem se curvado a esse sistema dessa operação do erro, tem se curvado a esses enganos. Põe pentagrama na capa, sabe? Tem coisas estranhas ali. O pentagrama é um símbolo mágico, é um símbolo de bruxaria. Então eu vou explicar melhor o que significa isso de maneira um pouquinho mais a fundo. Tem muitas coisas acontecendo. Agora em 2015, exatamente em 28 de setembro de 2015, vai ser celebrado, tem a festa dos tabernáculos em Israel. Israel é uma referência para nós, é um relógio de Deus. E vai completar 4 das luas de sangue. Já falei um vídeo sobre luas de sangue. É a última das quatríades das luas de sangue. O que isso significa? É um sinal da vinda de Cristo? Não, é mais um sinal da vinda do anticristo, porque o anticristo vem primeiro que o Cristo, né? Ele vai vir primeiro, é isso que a Bíblia está dizendo, né? Só que da mesma forma que o preparo da vinda de Cristo teve João Batista, que preparou a vinda de Jesus, vai haver esse mistério, essa operação do erro, que vai preparar as plataformas para a vinda do anticristo, plataformas de engano. Então existem grupos que estão aliançados, forjados num propósito, preparar e criar essas plataformas de engano, de mentira, para persuadir as pessoas e fazer com que elas acreditem na mentira e a verdade seja corrompida, seja defraudada, né? Então essa é a questão que a gente tem que reavaliar ao nosso tempo. Existe quem diga, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo assim que os judeus, eles não negaram a Cristo. Eles não negaram. Então, na verdade, o próprio Cristo disse que ele era o Cristo. Então, os judeus, eles não negaram, eles crucificaram ali, porque para eles era só um cara doido, né? Só que a gente vê pela Bíblia, você veja só, uma pessoa, e tem até um livro falando sobre isso. Só que a Bíblia diz o oposto disso, diz que sim, que Jesus falou que ele era o Cristo, ele assumiu isso. Olha, Mateus capítulo 16, deixa eu pegar aqui meus papéis. Mateus capítulo 16, de 15 a 18. Disse-lhe ele, e vós, quem dizes que eu sou? O povo estava murmurando ali a respeito de Jesus, é isso, é aquilo. Ele pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou em carne e sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Então, ele afirmou, sim, você deu a resposta certa, eu sou o Cristo. Um outro texto, né? Existe uma mulher ali, narrada em João, capítulo 4, 25 a 26. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, o que falo contigo. Olha só que coisa. Então Jesus sim, afirmou, né? Então o pentagrama do grego, né? Vou voltar aqui, pentagrama. Do grego ele significa 5 linhas, né? E essas linhas vão formar ângulos. Olha que coisa curiosa. São 5 ângulos de 36 graus. 6 e 3 dá 9. Mais 5 ângulos de 72 graus. De novo, 9. Esse 72 aqui está representando uma hierarquia satânica, né? E mais 5 ângulos de 108 graus. 5 exteriores e 5 interiores. Chegamos aqui a números cabalísticos, todos eles vão chegar ao número 9, né? Inclusive, né, se você pegar as proporções das retas, né, do pentagrama, a partir da menor para a maior, você vai chegar naquela proporção áurea, que é o PHI, que nós já também falamos em outros vídeos, quando eu falei sobre o verdadeiro mapeamento espiritual. Então, ele era inicialmente um símbolo, já falei, da deusa romana, Vênus, associado a diversas divindades e cultuado também em diversas culturas, né? É um dos símbolos pagãos mais utilizados do mundo, mais antigos, só que ele recebe essa característica de usar, digamos assim, para o mal, para evocar forças das trevas, né? Somente ali com Eliphas Levi, né? Ele começou por escolas francesas de cabala, de magia, de esoterismo. Então Eliphas Levi ele acabou sendo um dos magos, os bruxos precursores desse fator de usar o pentagrama invertido. Embora isso já existisse antes, ele divulga, ele expande, ele dá mídia para isso, ele torna essa vertente conhecida, né?
A religião Wicca, os wiccanos também usam o pentagrama para consagrar objetos e tudo mais. E o pentagrama invertido também é a simbologia do triunfo da matéria sobre o espírito. Olha só que coisa, da matéria sobre o espírito. É um triunfo materialista, né? Um triunfo completamente materialista, né? Como é então que nós podemos opor a isso? Então o pentagrama é um símbolo mágico, é um símbolo de bruxaria. Não tem nada a ver com o nosso símbolo, por exemplo, que é a cruz, né? Nosso símbolo é a cruz, né? Então, e a cruz de Cristo que representa o quê? Que Jesus morreu por amor a mim, por amor a você. Esse é o símbolo do cristianismo, né? E como é que você mantém esse símbolo vivo dentro de você, né? Ligado à fonte, não é isso? A luz só fica acesa se ela está ligada na tomada. Você só vai brilhar se estiver ligado em Deus. E Jesus disse que você é luz, né? Mateus 5, 13 a 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens, né? Sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós somos a luz do mundo. E para que você seja luz, você tem que estar ligado na fonte geradora da luz. Tem que estar ligado a Jesus. Se você não está ligado a Jesus, você não é luz. Se você não é luz, as trevas corrompem, as trevas te cobrem, as trevas te perseguem, as trevas sobrepujam você. Mas se você tem luz, a luz prevalece sobre as trevas. Então uma dica que eu quero deixar para você aqui. Algo para você pensar, para você meditar. Esses símbolos, eles são linguagens espirituais. Quando você escreve, você não está escrevendo, não são símbolos gráficos ali. As letras são símbolos, né? Em todas as culturas do mundo desenvolveram seus códigos de comunicação, a sua forma de escrita, os seus sinais, né, de trânsito. Toda essa simbologia que nos cerca são meios e mecanismos de linguagem. Esses símbolos esotéricos, como o pentagrama, por exemplo, hoje eu estou falando só do pentagrama, ele é uma linguagem espiritual. Então ele é um símbolo espiritual que atrai entidades, que evoca entidades. Então não brinque com isso, não pague para ver. Não pague para ver, porque o verdadeiro bruxo, né, quando ele está fazendo a bruxaria, ele está cauterizado, ele está enganado, mas mesmo o bruxo, existem sistemas de proteção para que essas entidades não destruam ele, né? Isso é assim que eles acreditam. Eu vejo de uma outra forma hoje, mais maduro, com o Espírito Santo. Na verdade, é uma ilusão que o diabo traz para ele, né? Ele coloca uma ilusão. Olha, se você faz assim, que aí eu não te pego. Então ele só está ritualizando mais, ele só está deformando os valores ali e ensinando coisas erradas, né? E dando a impressão que o homem está controlando, mas o homem não controla, o homem é controlado. Então, não faça bobagem, tá? Então, seja sábio. Então, a nossa simbologia é a cruz de Cristo. Quero contar para vocês uma história. Embora o pentagrama ele tenha muita representação pelos druidas, para próprios egípcios, acreditavam que tinha uma ligação com a terra, que era uma espécie de útero da terra, que gerava energia e tudo mais, né? Mas eu quero deixar uma reflexão profunda para você, não a respeito do pentagrama. Como eu disse, é um símbolo mágico que você não deve utilizar. Não deve utilizar porque é uma linguagem espiritual que vai atrair entidades e vai destruir a tua vida. Não brinca com isso, não brinca com essas simbologias, tá bom? Então fica aqui meu conselho prudente para a tua vida. O que você deve se ampliar? Costumam-se falar que uma andorinha não faz verão, não é isso? Mas se toda andorinha pensasse nisso, não ia ter verão mesmo, né? Quem sou eu? Eu só sou mais uma no meio de uma multidão. Costuma-se dizer que uma gota não faz o oceano, mas se a gota pudesse pensar, e ela dissesse, quem sou eu? Sou só uma gota. Se todas as gotas pensassem assim, não haveriam os mares. Costumam-se dizer que uma pedra não pode fazer nada sozinha. Mas se a pedra pudesse pensar e ela chegasse à conclusão, puxa, eu não sirvo para nada, nunca nós teríamos as construções. Se a semente de trigo dissesse que eu sou apenas um grão, uma pequena semente, se ela pensasse assim, não haveria as plantações, tampouco as colheitas. Então você é importante para Deus. Mesmo que você se ache pequenino, mesmo que você ache que você não tem capacidade, você faz parte da criação de Deus. Você tem um propósito, você é especial para Deus. Não deixa o diabo turvar a sua cabeça. Sabe que o nosso universo,
até onde ele é visível, existe um universo visível, até onde nossas lentes dos telescópios conseguem captar, até onde supostamente a luz do suposto Big Bang, né, aconteceu e chega até nós. 13,7 bilhões de anos-luz é mais ou menos a distância, né, de todo o universo. Eu falei se eu estou falando certo, se é bilhões ou se é trilhões, é bilhões. 13,7 bilhões de anos-luz. Então essa distância que mede mais ou menos, segundo alguns cientistas, o tamanho do nosso universo. Mas existem outros universos. Existem teorias de multiversos, outros universos. São grandes bolhas, né? Como se fossem bolhas de sabão num grande conglomerado, né? Já falei isso em outros vídeos também, o nosso planeta Terra é um pontinho ali, só um pontinho dentro do nosso sistema solar, né, que por sua vez é um pontinho dentro da nossa galáxia. A nossa galáxia é um pontinho dentro do universo e talvez todo esse universo seja apenas um pontinho dentro dos multiversos. Então, diante de toda essa expansão da criação de Deus, certa vez Copérnico chegou a conjecturar, um cientista chegou a conjecturar, mas será que não existem outros planetas? Será que não existem mais sóis? Porque acreditava que a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo, e tudo girava em torno da Terra, e o universo era limitado onde os nossos olhos enxergavam. Eram aquelas coisinhas que tinham ali, né? Só que aí houve um monge inspirado por Copérnico, um tal de Giordano Bruno. Giordano Bruno era um monge católico, e ele ousou pensar, se Deus é infinito, se Deus é eterno, por que ele vai fazer algo finito? Por que ele vai fazer algo temporal? Se Deus é tão grande, por que a obra dele seria tão pequena? Será que não existem outros planetas? Será que não existem mais sóis, mais estrelas? Será que o universo não é muito maior do que a gente pode observar? Essa foi a reflexão de Giordano Bruno, né? Ele foi um pensador muito importante. Ele tentou anunciar isso, né? Inclusive levando em consideração que tem a matéria escura, que tem massa, que a gente percebe pela alteração do campo gravitacional dela. O que a gente enxerga no universo é menos de 4% do que é de fato o universo. Tem a massa escura que a gente não consegue perceber, tem tanta coisa que o homem ainda não consegue explicar, os buracos negros, o buraco de minhoca e tantas coisas na física quântica ali. E esse Giordano Bruno chegou a conjecturar isso. Ele chegou a falar para os seus companheiros. Ele foi considerado herege, passou 8 anos na prisão e foi condenado à fogueira em 1600. Então, ele morreu, né? E logo depois da morte dele, Galileu, inspirado inclusive por Giordano Bruno e por Copérnico, Galileu ele desenvolve o telescópio. E ao apontar o telescópio, ele vê que tem muito mais estrelas do que nós podemos imaginar. E hoje a ciência sabe que tem mais planetas do que estrelas, mais planetas do que estrelas. Imagina, se o nosso Sol, né, temos aí, cada hora muda um pouco isso, né? Então nós temos 10, 11, 12 planetas aí, cada um perde ordem. Então nós temos aqui Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, ele não tem rotação, ele só tem translação, ele está tão perto que a sua carga gravitacional não permite que ele gire no seu próprio eixo, então ele só tem movimento de translação e não de rotação. Mercúrio, planeta mais quente, mais próximo do Sol. Depois nós temos Mercúrio, Vênus, né? Planeta que está cercado de nuvens, que formam um grande efeito estufa, supostamente lagos de metal ali. Depois tem o nosso planetinha Terra, o terceiro, né, do Sol para cá. Depois da Terra nós temos Marte, quarto planeta. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides. Aí nós temos Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Só o tamanho de Júpiter cabe todas as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, né? Então, e Marte. Depois de Júpiter nós vamos ter Saturno, o planeta dos anéis, né? Urano, Netuno e Plutão. E existem algumas conjecturas que Plutão seria uma lua de Netuno. Então toda hora muda um pouco essa questão das observações astronômicas, né? Mas você vê, nosso planeta, nosso sistema solar, olha quantos planetas já tem. Se outros sóis tivessem mais planetas, então a teoria é que existem mais planetas do que estrelas. E Galileu começou a observar isso, né? Começou a observar. Então nós, você parar a pensar, o nosso planetinha é como se fosse uma gota no imenso oceano da criação de Deus, né? Um imenso oceano. E agora, olha só o que Deus faz. Ele vem até aqui, nessa gotinha. Ele vem até aqui, nesse pontinho, nesse grão de areia, quando comparado à imensidão do cosmos, do universo. Jesus ele vem até aqui.
por amor a você, por amor a esse grão de areia, por amor a essa gota. Ele verteu gotas do seu sangue, gotas do seu suor, gotas das suas lágrimas, por amor a você, por amor a mim. Ele veio até aqui só para dizer uma coisa para você e dizer algo para mim. Eu te amo. Você é importante para mim. Jesus, ele dá essa importância para você. Ele veio até aqui para dizer para você que você não é apenas uma gota no oceano, que você não é apenas uma pedrinha jogada no meio desse imenso cosmos, que você é importante, que você faz parte de algo muito maior e que Deus tem algo extremamente extraordinário para a sua vida. Então é isso que você deve guardar. Não deixe o diabo colocar em você uma baixa autoestima. Não deixe ele jogar sobre você o peso da culpa. Sabe, às vezes você faz alguma coisa e o diabo vem lá, o acusador vem, tá vendo, você é culpado, você que fez, você é culpado. Então ele é acusando, ele é o acusador. Jesus, ele veio aqui não para ser o acusador, ele veio aqui para falar sobre amor para você, para falar sobre redenção. Ele veio aqui não para apontar o dedo, veio para te estender a mão. Ele veio até aqui, até nós, o Deus que se fez homem para alcançar os homens, o Verbo que se fez carne para chegar até nós, para deixar uma mensagem central. Eu amo você, você é importante para mim. Então, querido, viva por aquele que morreu por você. Honre a Deus. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é nada, que você não tem importância, que você não tem valor, que as coisas não vão dar certo, porque vão dar certo. Deus tem um plano perfeito. Imagina a vida de José. José, aparentemente, tudo estava dando errado, estava indo de mal a pior. Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, cai como escravo, é injustiçado, vai para a prisão, esquecem dele. Eu vou lembrar de você, esquecem dele até que veio a coroa. Dos 17 anos de idade aos 30 anos, passaram-se 13 anos. 13 anos ele ficou esperando, mas ele não perdeu a esperança, né? Então fica esse meu incentivo para você, querido. Não perca a esperança, né? Aqueles que esperam alcançam. Foi como Davi chegou a falar nos Salmos: esperei com paciência no Senhor. E no dia dele, no momento dele, ele vai te honrar, ele vai te coroar. Então não desista de percorrer a jornada da fé, não desista diante dos obstáculos que a vida te coloca, não desista diante dos desafios que muitas vezes Deus permite que você passe para que você cresça, né? Então fica essa mensagem de incentivo para você, né? Que você não é uma gotinha, você não é só uma pedra, você não é um grão de areia, você é muito mais. Você é obra-prima da criação de Deus. Deus fez você e a mim, a sua imagem e semelhança. E é essa imagem e semelhança que você deve realmente caminhar na terra como cidadão do céu. Você faz parte de algo muito maior, muito maior. Eu tenho certeza que quando a gente estiver lá na eternidade, nós vamos compreender a dimensão, não apenas do céu, da eternidade, mas vamos compreender melhor ainda a extensão do amor de Deus. Essa mensagem eu queria deixar para você. Não deixe o diabo turvar sua mente não, viu? Você é especial para Deus, você é especial para mim, viu, querido? Que Deus te abençoe e te guarde.